Olá, começa agora o programa Fórum 11:30, neste sabadão 23 de janeiro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo. E eu sou Renato Roy, que tal? Apesar que hoje eu teria que falar inglês aqui. I'm Renato Roy. How are you, my friend? Sim, porque Bem, nosso entrevistado está diretamente da Nova Zelândia. A gente vai conversar hoje com o ator Zé de Abreu, que já o, vamos o chamar. Zé, o Zé que deve estar rasgando o inglês É danado de bom. verdade, né? Vamos chamar ele. Vamos subir então. Zé, bem-vindo aqui aos nossos estúdios virtuais. Como It's a que tá na you Nova doing Zelândia? right. It's a pleasure to. Ah, tá chique. Como se diz aqui na roça, tá chique, hein? Não, tá improving, tô improvando. Improving. Improving, I'm improving my bad English. mas eu tenho um problema sério com o entendimento de inglês. É uma deficiência mesmo. O Caetano, um dia ali numa entrevista, que o Caetano também tem. Ele fala, ele compõe em inglês, já compôs coisas lindas em inglês, mas ele tem uma dificuldade de, assim como a Listening, né? minha, se falam muito rápido, é um bloco, eu não consigo distinguir as palavras. Eu fico, É, tem é, um bloco. é o chamado listening. É, Eu também tenho dificuldade. eu também, eu sou melhor Ah, na leitura. eu Eu também. prefiro, eu prefiro, Eu consigo falar tudo que eu penso, tal, numa boa, mas vou se o improvisando. sotaque kiwi, o sotaque neozelandês, é um Sim. sotaque bem peculiar, não é? A primeira vez que eu vi a Jacinda falando together, outro dia eu vi uma mulher falando seven, em vez de seven, em vez de together. Eles dão um E com I. E os brasileiros todos que estão aqui dizem que para entender tudinho é 3 a 4 anos. É muito quando o cara Olha fala. E há só. quanto tempo você está aí na Nova Zelândia? Menina, hoje é dia 23, semana que vem vai fazer um ano. Eu nunca Olha só. estive em nenhum país do mundo um ano fora do Brasil. Nenhum país do mundo. E eu jamais imaginei que um dia eu fosse passar um ano na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia não fazia parte dos meus planos. A minha viagem de conhecimento do mundo terminava na Austrália. A Nova Zelândia seria um bate-volta para ir numa ilha específica, que é onde se vê melhor a Via Láctea, que é a Grand Barrier Island, aqui do lado. Mas eu não tinha nenhuma... Não sabia nada, Rovai, da Nova Zelândia. Não sabia nada. Eu estou viajando pelo mundo faz uns 10 anos e realmente eu sabia muito da Austrália, já tinha programado uma viagem para a Austrália para fazer de van e não deu certo há uns anos, mas a Nova Zelândia era completamente fora de qualquer... Era Que só um bate-volta. engraçado, né, Zé? Coisa Que... maluca. A gente estava viajando... Posso continuar? Claro, por Sim. favor, Zé. Aliás, estamos aqui brindando a nossa amizade, que faz tempo que a gente não se via, não se fala. Eu, Dri, Zé, estou querendo que ele volte para o Rio depois dessa pandemia para a gente poder encontrá-lo lá e tomar umas taças juntos. Mas então, cara, a gente estava viajando, eu me casei com a Carol e resolvemos fazer uma lua de mel. Como eu nunca tinha procurado praias, imagine que eu já tinha estado na Tailândia, mas só conheci templos. Eu não tinha ido a nenhuma praia da Tailândia. E a Carol é de Niterói, adora praia. Eu falei, pô, vamos unir o útil ao agradável. Vamos fazer países com praias bonitas e onde eu nunca fui. Então, alguns eu repeti, como a Tailândia e tal. E aí, ela que me botou na cabeça essa ideia de fazer cursinho de inglês, que tem muito na Austrália e Nova Zelândia. É uma fonte de renda imensa, principalmente aqui. Sim. Estudantes internacionais. Não só que vêm estudar inglês, mas vêm estudar tudo. E agora está tudo quebrado, todos quebrados. Mas aí a gente estava de Bali, tinha 2 voos. Um para Perth, uma cidade da Austrália que é muito longe. É a cidade do mundo mais longe de outra cidade. A cidade mais perto de Perth fica a 2.000 quilômetros, uma coisa assim. Mas lá tinha um primeiro-ministro meio Bolsonaro, né? O primeiro-ministro da Nova Zelândia australiano. Ele da Austrália, ele não acredita no aquecimento global e a natureza tocou fogo nas florestas dele para ele acreditar. Naquela época, a Austrália estava pegando fogo, lembra disso? Lembra?
Pandas morrendo, uma desgraça. E aqui Jacinda Ardern, né, vermelha, do Partido Trabalhista local. E já tinha ouvido falar da Jacinda quando teve um atentado terrorista aqui numa cidadezinha pequena, Christchurch, uma cidade bem especial aqui, pequenininha, e ela teve um comportamento completamente diferente de todos os outros chefes de Estado, né? Primeiro, ela não aceitou uma carta de um deputado australiano tentando envolver toda a comunidade árabe. Ela, não. Foi uma pessoa. A comunidade árabe na Nova Zelândia é tão kiwi, tão neozelandesa como nós. Foi lá, vestiu uma roupa quase árabe, de super respeito, foi lá e se entregou assim, para as famílias enlutadas de uma maneira que só mulher sabe fazer, né? Depois foi a história da ONU, né? Que o o companheiro dela não casou. Ela tem um companheiro, virou primeira-ministra, não casou, teve uma filha com ele, não casou, foi reeleita primeira-ministra, vai casar agora. Que sonho! Que sonho! E ela aparecia nas atividades com a bebê, né? Foi na ONU, ele levou a ONU para aumentar e tal. Isso. Foi o primeiro bebê a aparecer lá no plenário da ONU. Teve até um problema para entrar, saiu no Jornal Nacional, porque ela entrava por um lado e ele tinha que entrar com outro, mas tinha o bebê que podia entrar com ela deu a volta para receber eles na outra porta, porque ele não é chefe de Estado e tal. E eu sabia pouco da Nova Zelândia, sabia por Jacinda. Aí, lá em Gili Island, eu estava... Sabe como é que eu sou difícil de fazer amizade, né? Eu passei uma semana em Gili Island, eu estava amigo da ilha inteira. O dono da loja de mergulho era um italiano, eu falo italiano, e tinha parente em São Paulo. E, putz, já começou a pagar tudo, dar desconto. Italiano é em qualquer lugar do mundo. E aí ele falou assim, pô, eu acho melhor você ir para Auckland, tem um voo direto da Emirates. Eu falei, opa, Emirates eu tenho milha. Que eu tinha vindo para Dubai pela Emirates, tinha milha. Aí entrei no site, tinha 6 horas de voo, um voo noturno, chegava aqui às 5 horas da manhã em Auckland. Aí falamos, vamos para Auckland, de lá a gente escolhe onde ficar. Se vai ficar em Auckland, que é a cidade maior, tem 1/3 dos habitantes da Nova Zelândia. Aqui são 5 milhões, 1,5 milhão vive aqui em Auckland. É metade de São Paulo, né? Menos da metade, né? Tamanho do Rio, né? Rapaz, 5 milhões de habitantes. O Rio tem quanto? Salvador já está com 4, a Grande Salvador. Eu estou comendo moça. São Paulo tinha 11. São Paulo tem 12, 11. E a região metropolitana inteira, 20, né? Então, aqui, quando eu resolvi mudar para o do centro, que eles chamam de CDB, são... Rio de Janeiro tem 7 milhões, 6 milhões e 800. Né? O Rio de Janeiro tem mais que aqui. Mas tem 2 milhões de ovelhas. Mas aí a gente pegou esse voo da Emirates e chegamos aqui em Auckland, já no aeroporto, cara, eu senti uma energia legal, sabe? Os policiais todos, o pessoal da alfândega, todo mundo sorrindo, tudo com cara alegre, feliz, e vai uma porrada na minha cabeça de brasileiro. Tudo aqui é escrito em inglês e em Maori, a língua dos primeiros habitantes daqui. Eu fiquei imaginando o galeão escrito em Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Sabe? Porque você fica curioso, fala, peraí, o que é isso? Aí você vai na internet, aí você, não, quando os brancos chegaram aqui, os holandeses, depois os ingleses, já tinham uma população imensa morando aqui, né? Que tinham chegado 200 anos, eles chegaram aqui, os maoris, mais ou menos, quando os portugueses chegaram no Brasil. E os ingleses chegaram a menos de 200 anos, então... Tanto que, para ver, houve guerra, houve uma pouca guerra, porque os maoris não eram muito violentos, mas houve um tratado para dividir as terras, aí disseram que os ingleses botavam letrinha pequena no tratado, os caras não entendiam muito bem, o tratado foi feito em inglês, mas há um grande respeito pela comunidade maori. É grande essa comunidade maori em Nova Zelândia? 30%, talvez. Quanto? Acho que uns 30. Muito grande, né? Eu estou fazendo besteira, porque a Jacinda Ardern agora foi reeleita. Ela foi reeleita pela primeira vez, um partido, em 55 anos, um partido consegue a maioria das cadeiras.
porque sempre teve que governar com outros partidos. Por exemplo, ela, no último governo, ela teve que governar com o Verde, com o Green, que tinha uma cadeira, e com um partido de direita, que fez um acordo com a esquerda para defender uma ou duas plataformas que não incomodavam muito a esquerda, e ela fez esse convênio para poder tomar o poder e rebater os tucanos daqui, né? Que é um centro-direita super... muito parecido com os tucanos, privatista, tal. Uhum. E ela é trabalhista, ela se preocupa muito com o bem-estar do povo, tal. E agora ela foi reeleita sem... Está governando sem precisar acordo com nenhum partido. E ela fez o gabinete dela... É o gabinete mais diversificado do mundo. Ela colocou no gabinete mais ou menos a proporção de maures, de LGBT, etc. e tal, eles chamam aqui de Pacífica, que são moradores das ilhas do Pacífico aqui à volta, que moram aqui há muito tempo, são residentes. E ela dividiu o gabinete dela. A ministra das Relações Exteriores, a chanceler, é mauri, tem tatuagem no queixo. Eu quero ver, vai ser uma porrada quando essa mulher for para a ONU e for falar em nome da Nova Zelândia, porque eles usam umas tatuas no corpo inteiro, né? E muitas no rosto também. Tem uma apresentadora de TV aqui, mauri, com a tatuagem no queixo, foi a primeira do mundo, e agora a chanceler da Nova Zelândia. E eu acho que ela falou em 28 a 30 de maures no governo. Por isso que eu acho que a proporção de maures aqui no país... É muito grande. Imagina, nós não temos, acho que 1% de indígena no Brasil, né, Zé? É uma tristeza imaginar isso. Ô, Zé, mas no meio dessa... Você foi aí para Nova Zelândia, está tendo uma vida totalmente diferente, mas já há um tempo que você vem viajando o mundo. E, ao mesmo tempo, você vem escrevendo o teu livro, né, rapaz? Que é... Eu fui para Paris em 14. Eu acho que eu comecei a escrever o livro em 2015. Comecei em Paris, escrevi uma grande parte em Paris, depois eu passei uns 7, 8 meses numa ilha grega, onde eu tinha morado quando eu era hippie, com a Nara, em 73. Eu tenho amigos lá ainda, um deles o Faustão trouxe, para aquele dia lá que eu fui no Faustão defender a Dilma. E lá eu escrevi muito na ilha grega, né? Eu escrevi quase 900 páginas e resolvi dividir em 2 livros, para não ficar um tijolo. O livro 1, Antes da Fama, que vai até 1980, desde do meu avô italiano, que veio para o Brasil para substituir os escravos na colheita de café. O outro avô, que era português, desembargador no estado de Goiás, chegou a ser vice-presidente da província de Goiás, nomeado por Dom Pedro II, uma família de juristas lá de Goiás Velha, antiga capital de Goiás. E aí vai até 1980, quando eu ganhei o prêmio Gramado com o filme A Intrusa, um conto do Jorge Luiz Borges, dirigido pelo Carlos Hugo Christensen, com música do Piazzolla. Foi um filme de arte que causou um impacto muito grande no meio artístico. Não foi sucesso de público, mas ninguém esperava que um conto de Jorge Luiz Borges fosse... Era como é que é o nome daquele filme? Que tem 2 vaqueiros. Black. São os 2 vaqueiros gays, né? Black. Buster. Eu sei qual que é. Black. Agora fugiu aqui. Oh, meu mas Deus, eu já te acho. Aqui. Quebrada, né? Brokeback Mountain. Acho que é isso. Acho que... O Borges escreve sobre 2 irmãos gaúchos que têm uma relação incestuosa. Brokeback Mountain. É isso. Brokeback Mountain, yes. Brokeback Mountain. E o Borges escreveu um conto, A Intrusa. A Intrusa é uma prostituta que quando percebem que os 2 estão indo no puteiro só para pegar aquela prostituta, eles resolvem comprar a mulher, levam para casa para servir de comida, de mesa, de cama, e
e fazer comida, e servir, lavar roupa, essas coisas, mas eles se apaixonam pela mulher e começa a haver um problema entre eles. É um conto muito louco do Jorge Luiz Borges. Nós filmamos em Uruguaiana, a Maria Zilda fez a protagonista, por uma sorte do destino, ela foi lá para fazer um papel de uma cena, e a mulher que ia fazer a intrusa teve um problema lá com o diretor e acabou caindo no colo da Maria Zilda. Mas é um papel, é bom, mas é o nome do papel título, mas não tinha fala. Só tinha uma fala para não pensar que ela era muda, mas ela não falava porque mulher naquela época não falava. Era uma coisa tão submissa ao homem que praticamente não... E naquela casa de 2 abjetários, ladrões de gado, ela realmente não falava. Esse filme me deu 5 prêmios pra gente no Festival de Gramado de 80. Rapaz. E eu morava em Porto Alegre, Pelotas, rapaz. De repente me vi concorrendo em Gramado com Antônio Fagundes por Gaijin. Parceiro da aventura, concorria o Milton Gonçalves como melhor ator. Eu acho que tinha Lima Duarte com algum outro filme e eu concorrendo, e de repente eu ganhei. Aquilo foi um susto, né? Depois eu soube que o júri discutiu uma coisa muito engraçada, que todo mundo pensava que eu era gaúcho. Quando descobriu que eu não era gaúcho, aí falaram, se ele não é gaúcho, ele merece o prêmio, porque ele fez um gaúcho muito bem. E você ficou por muito tempo sendo um gaúcho para muita gente, né, Zé? Eu mesmo achava, eu fiquei achando um tempo que você era gaúcho. Todo mundo, a primeira novela. Mas quando eu ganhei o prêmio na Globo, a Maria Zilda, na época, entre a feitura do filme, a gravação do filme e o Festival de Gramado, ela tinha feito uma novela na Globo e tinha namorado o diretor, o Roberto Talma. E levou ele para o Festival de Gramado. E lá em Gramado, o pessoal do filme fica todo na mesma fila, né? E na sexta-feira, quando passou a intrusa, quando eu voltei do palco, ele falou, senta aqui, vamos ver junto. O Talma era uma pessoa maravilhosa. E sentamos do lado um do outro e vimos o filme. Quando terminou o filme, ele apertou meu joelho e falou assim, quantos filmes você já fez? Eu falei, nenhum. É o primeiro. Eu tinha feito uma cena num filme em 67 chamado Anuska, mas não falei. Ele falou, pô, tá indo bem e tal. No dia seguinte, quando eu ganhei o prêmio, subi no palco, voltei, ele falou, quer ir pra Globo? Eu falei, pera, eu tenho 3 filhos, tartaruga, papagaio, cachorro, gato e tal. Não, você vai como ganhador do prêmio de Gramado. Vamos embora. Aí não deu outra. Aí, uns 2 meses, eu fui para o Rio para lançar o filme e ele me levou lá para a Globo, me apresentou para todos os diretores de novela, me apresentando como um grande ator, que ele tinha visto o filme, que eu era excelente ator, que era o primeiro filme, já tinha ganho o festival. E o primeiro que se interessou por mim foi o Reinaldo Buri, que ia dirigir uma novela das 6, que depois acabou sendo o núcleo era do Erval. Não chamava núcleo ainda, mas o Erval Rossano era o diretor-geral das novelas das 6. Ele, apesar do Buri ter me contratado, o Erval, quando me viu, falou, eu gostei da tua cara, tem cara de galã rústico. Galã rústico. Eu tinha um bigodão, não, né? E ele falou assim, tu é gaúcho, mas não é viado, não, né? Eu falei, às vezes até sou, tal. Mas aí, né? O Buri me contratou e depois o Erval voltou e eu acabei indo para a Globo. Então, a autobiografia, chamada Abreografia, um companheiro nosso do Twitter, que eu não consigo identificar. Se você estiver ouvindo isso, se identifique. Eu queria fazer uma dedicatória no livro, cara. Eu não me lembro quem foi o cara que me sugeriu a biografia. Faz uns 4, 5 anos. Aquela turma nossa antiga do Twitter, do tempo que o Twitter era cheio de mato. E a biografia, então, o primeiro livro vai até a Intrusa e meu primeiro contrato que eu assinei com a Globo, chama Antes da Fama. O segundo vai do contrato com a Globo, a primeira novela, Nos Corredores da Lopes Quintas, aquela coisa louca de um ator de Santa Rita do Passa Quatro, caipira, que estava fazendo teatro em Pelotas de Porto Alegre, chega na Lopes Quintas, assim, de um dia para o outro, conhece... Naquela época, todas as novelas gravavam na Lopes Quintas, então conhecia todo mundo, a novela das 6, das 7, das 8, foi uma loucura. E aí o segundo livro começa aí e vai até quando eu terminei o livro na Grécia, quando eu começo a morar na ilha,
na mesma ilha onde eu morei em 1973. Ajudei a construir uma casa lá e depois dormi na casa que eu ajudei a construir. Eu fui servente de pedreiro nessa ilha. Nessa ilha. Ô Zé, e você fala dos teus dias de militância, você conta a tua militância na ditadura? Eu não contava, não. Eu não contava porque eu acho que é tudo tão óbvio, né? É tudo tão atual, tão presente. Mas aconselho da minha... eu contratei uma pessoa para me ajudar, não a escrever, a cortar. E ela me sugeriu que ela sentiu falta disso. Então, eu fiz um apêndice. Eu fiz um apêndice falando de política. Eu acho que talvez a coisa mais interessante do apêndice, porque o resto todo mundo sabe, né? Minha vida é pública no Twitter. É a minha relação com o Jorge Bastos Moreno. A gente foi muito amigo no final da vida dele. E o Moreno... É engraçado isso, Rovai. Como era o nome daquele cara, aquele italiano da Veja, que publicou o Cazuza na capa da Veja e foi malhado pra caramba. Depois ele foi pro Rio e teve uma coluna no Globo. É um italiano. Foi muito famoso em São Paulo. Essa capa dos Cazuza é clássica, mas quem que é? É o... Esqueci o nome dele. E depois ele voltou para a Itália, já velhinho. Mas ele morou no Rio, depois que ele saiu da Veja, ele morou no Rio um tempo, e tinha uma coluna, as colunas do Swan, sei lá, que ele além de fofocas políticas, ele fazia um pouco de fofoca. E o Moreno, assim como esse cara, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eles tinham uma coisa comigo engraçada, era meio uma projeção. Os dois adoravam atrizes. Mulheres bonitas em geral. Tinha um amor platônico, meio genérico. Tanto esse italiano quanto do Globo, quanto o Jorge Bastos Moreno. E ambos me contaram coisas muito interessantes de política e do jornalismo. E do italiano eu não me lembro muito bem. Ele me chamava no Rio, nessa época. Eu estava solteiro aos 50 anos, morava de frente para o mar, no Leblon, famoso da Globo, estava bem de cabeça e tal, e foi uma época que eu namorei muita gente, muitas mulheres, e esse cara ficava muito encantado comigo e resolveu me encher a minha bola. E me chamava de Zé Casanova de Abreu. E foi uma época no Rio de muita liberdade feminina. E eu era muito paquerado. E esse cara publicava. E aí, não sei, tinha muita menina também que estava afim de 15 minutos de fama e tal. E ele botava foto na coluna dele, das mulheres que saíram comigo e tal. Então ele encheu a minha bola. E o Moreno teve uma coisa também parecida, mas não teve assim... O Moreno era muito mais digno do que esse cara, obviamente. Mas o Moreno, a gente tinha uns almoços no Leblon, no Rio, no Giuseppe, uma churrascaria, onde ele me contava coisas. Inclusive, teve uma vez que ele ficou muito emocionado. Ele estava começando a estourar, né, no mundo das celebridades, por causa das festas que ele fazia na casa dele. As festas são conhecidíssimas em Brasília, Depois ele foi para Brasília. Eu conheci ele em Brasília, numa festa que ele fez por Jabas Vasconcelos, há muitos anos. E eu tinha encontrado com o Raul Henry, que tinha sido secretário de Cultura, deputado federal por Pernambuco, e era muito amigo do Jabas, né? O Raul Henry é amigo do Jabas e tal. E eu fui estrear uma peça em Recife, A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, que é de lá, e para reinaugurar um teatro lá. E o Raul Henry era secretário de Cultura, eu lembro disso. E um dia eu estava com o Raul Henry na Câmara e o Henry falou assim, vamos lá para casa do Moreno, o Moreno está fazendo piraputanga, é um peixe cheio de espinhos, mas muito saboroso, lá do Mato Grosso, de onde ele é,
o Jorge Bastos Moreno, e ele ligou para o Moreno falou, claro, chama o Zé de Abreu. Eu cheguei na casa do Moreno, ele me deu um abraço, aquele abraço enorme, ele era grande, e foi um abraço tão gostoso, imediatamente a gente ficou amigo íntimo pro resto da vida. Depois ele mudou para o Rio, alugou um apartamento pequenininho, que eu costumo dizer que o Moreno conseguia fazer dois seres humanos cabendo no mesmo espaço físico. Ele negava as leis da física. O apartamento dele era mínimo, era muito pequenininho. Ele botava 40 pessoas numa sala. É incrível. A comida é maravilhosa. Depois ele alugou, no mesmo prédio, ele alugou a cobertura, que virou a laje do Moreno, e aí foi demais. Aí era uma coberturinha pequena, mas tinha um segundo andar, assim, que era uma laje mesmo, com vista para o Cristo, para o Joque, bonito e tal. E aí ele se realizou. Aí as festas na laje do Moreno foram geniais. Assim. Mas aí começou a criar inveja, né, nos jornalistas da sua geração. E aí um dia, nesse restaurante do Giuseppe, ele me contou coisas muito pessoais, assim, que foi muito interessante, porque ele virou minha fonte. Foi ao contrário. E eu lembro que... E ele tinha uma coisa muito, muito genial. Ele nunca me deixava pagar o almoço dele, porque jornalista não aceita dinheiro da fonte. Não é isso? Como é que é essa história? Tem isso. Você, quando vai almoçar com alguém, com um político, com um artista, com um jogador de futebol, você paga a tua conta. É meio clássico. A não ser que seja muito amigo, né? Aí é outra coisa. Ele nunca aceitou. Fazendo entrevista. Nunca aceitou. Mas se você está fazendo uma entrevista, você paga a tua conta. Aí, quando ele falou para mim, hoje eu sou a sua fonte, como ficaria? Hoje eu pago tua conta, então. Então ele pagou minha conta esse dia. Mas nós sempre rachávamos, ele sempre pedia a mesma comida, uma panelinha de costela. Mas tire a gordura, senhor, senão eu infarto. E você traz todas essas memórias no livro, todos esses... Eu obviamente, sou um advogado que deu uma lida, tal, não quero criar mais processos contra mim, né? Chega os que eu recebo pelo Twitter. Mas eu conto umas coisas que eu acho que vão ser interessantes sobre o jornalismo. Tem coisas picantes, então. Tem histórias picantes. A minha vida não é uma vida de decoro. Uma missa, né? Sua vida não é uma missa, vamos dizer assim. A Rosana, que fez essa minha assistência, minha publisher pessoal, ela falou uma coisa que me deixou muito feliz, que é: você nunca teve medo de entrar em todas, né? Eu só me arrependo do que eu não fiz. Eu me lembro da minha mãe, quando minha mãe começou a me dar lições de vida, como me botando no seminário, por exemplo, que eu não aguentei mais de 8 meses, eu resolvi, eu tive um insight, eu falei, para eu ser feliz, eu tenho que fazer tudo o oposto da minha mãe. Tudo o oposto que minha mãe manda. Minha mãe manda para um lado, eu vou para o outro. Minha mãe era escravagista, italiana, era uma pessoa maravilhosa. Minha mãe bebia, me dava vinho com água e açúcar quando eu tinha 4 anos de idade. Dava para as crianças, os italianos davam um dedinho de vinho e açúcar. A gente dormia. Era o suco de uva dos tempos da minha infância. No dia de o Gilva integral, né? Você pegava o vinho, botava água e açúcar e dava para a criança. E o açúcar potencializa o álcool. A gente ficava... Imagina, né? Mas então, eu lembro minha mãe, uma vez, um pouco antes de morrer, minha mãe morreu com 104 anos. Minha mãe morreu logo depois daquele blog que a gente fez. Eu lembro quando ela morreu. E foi muito engraçado que uma vez eu apareci lá com eu fui casado 8 vezes, uma das mulheres com as quais eu casei, e ela falou: ela é tão novinha, você é bem espertinho, hein? Ainda bem que você não me obedeceu, hein? Você ia ser padre, imagina. Mas foi uma bússola, sabe? Aquela história de régua e compasso. Minha mãe me deu a régua e compasso do que eu devia fazer ao contrário. Você só mudou do 30 centímetros para o 0, deu tudo certo.
Exatamente. Ô Zé, e vem cá, meu amigo, aqui, aí à distância, como você está sofrendo e vivendo esse Brasil desses tempos tão duros? Pelo menos eu tenho te visto, eu tenho te notado, aí você me disse se eu estou errado. Eu tenho te notado menos irritado e mais bem-humorado, porque acho que a gente no Brasil fica muito irritado com tudo, né? Eu tenho vezes que eu me pego tendo que tomar banho gelado para poder escrever no Twitter, falar nas câmeras. Eu voltei semana passada, eu procurei um analista. Eu estava entrando em parafuso. É porque eu sou o contrário. Quando eu estou bem, eu saio na porrada. Quando eu estou muito sofrido, eu acho que é isso que você está notando, é porque eu estou muito sofrido. É o contrário, então. É o contrário. Eu acho que o meu funciona, minha emoção funciona diferente. Agora eu estou falando isso porque realmente, de uns tempos para cá, Rovai, eu liguei o filho da puta e teu cu, porque não dá mais para dialogar. Entendeu? Não tem mais como você dialogar. Ontem eu publiquei um negócio que me mandaram de um WhatsApp, dizendo assim, olha, gente, o Bolsonaro tinha razão. A primeira vacina, que a gente chamava de vacina, que só tinha 50% de funcionalidade, foi mudada. Aquela tinha DNA mesmo, do chip chinês. Mas a China mudou. Por isso que o Bolsonaro agora está aceitando a vacina da China. Porque a China mudou. Mudou, Sim. tirou o DNA. Tá. Como pode, né? Jacaré, porque a China mudou. Quer dizer, é um negócio que realmente não dá mais. Chega a um ponto. Com o negócio que aconteceu em Manaus, eu acho que o simbolismo da morte por asfixia é terrível. É terrível. Nós estamos morrendo por uma asfixia psicológica. Só que isso não bastou para o governo Bolsonaro. Ele teve que mostrar a asfixia física, verdadeira, real. Eu sou especialista em matar. Eu sou capitão de artilharia. Minha especialidade é matar. Ele está realmente cumprindo a sua especialidade, não apenas nos matando psicologicamente, mas promovendo a morte física de 200 mil brasileiros e alguns, como hoje, no Pará, 7 pessoas da mesma família, segundo me informaram, foram morreram asfixiados como peixe fora d'água por falta de ar, por falta de oxigênio. Na Amazônia. Eu tive que... Que é o pulmão do mundo, né? Que é o pulmão do mundo, né? É o espaço do planeta que oferece água. Não é bem o pulmão do mundo, é o mar, são os oceanos, porque ele consome, a Amazônia consome o oxigênio que produz, mas simbolicamente é o pulmão do mundo. Simbolicamente é o pulmão do mundo. Você veja o seguinte, é tão simbólico isso, na Amazônia, pessoas sendo asfixiadas por falta de oxigênio. É um simbolismo tão grande, eu não caio em depressão, porque eu acho que eu tenho um impulso mais forte que me tira, mas há 6 meses eu estava assim, procurei um auxílio aqui. Arrumei uma brasileira, uma gaúcha de Porto Alegre, que faz um atendimento de aconselhamento psicológico. Não fui, agora fui. Gostei dela, vou de novo. Porque eu estou precisando elaborar melhor essa minha dor. O fato de eu estar 1 ano fora do meu país, eu nunca passei 2 aniversários longe da minha filha, por exemplo, que faz aniversário em novembro. Eu saí daí do dia 23 de novembro, o último dia da novela A Dona do Pedaço. Peguei um avião, fui para a Europa e passei 3 meses viajando, vim para cá para passar mais 3 meses e estou há 1 ano aqui. Não sei do meu visto, essa insegurança de visto, porque eles estenderam o visto de todos os turistas em fevereiro. Meu visto vencia em abril e em fevereiro eles estenderam 6 meses para todos os turistas que quisessem ficar aqui. Depois, em setembro, estenderam mais 5, até fevereiro.
até o final do mês que vem. Não sei o que vai acontecer. Tem um boato que eles vão estender até maio. Somos 19 mil turistas morando na Nova Zelândia, trabalhando pela internet, ou aposentados, ou que sejam ricos que não precisam trabalhar, mas são 19 mil que eles estão mantendo aqui. Ô Zé, falando nisso, como você tem trabalhado, o que você tem feito, como tem sido a tua rotina? É um tédio mortal, Bola. Eu nunca fiquei um ano sem trabalhar na minha vida. Comecei a trabalhar com 14, sendo office boy, tenho 74, trabalho há 60 anos. Eu nunca fiquei um ano sem trabalhar. Nunca na minha vida, nunca. Em 23 de novembro, fez um ano que eu parei de trabalhar. Fiz aqui, e graças a Deus, agradeço muito o Roberto Nascimento, um diretor de cinema que mora aqui. Fizemos um curta-metragem ficção, chamado Sky Tower, que é a torre símbolo de Auckland, mas é uma história de 3 brasileiros, uma historinha de 10 minutos, muito interessante. Adorei fazer, fiz comédia, tal, um mecânico brasileiro que mora em Kerikeri, aqui uma cidadezinha onde tem muita plantação de frutas e onde muitos brasileiros vão trabalhar quando chegam aqui. Trabalhava colhendo frutas. E me diverti muito, mas durou 4 dias o filme. Quando começou a esquentar, acabou. Fizemos um doc, uma noite só, um curta doc de 15 minutos, chamado Persona Non Grata, uma ideia dele que eu adorei. Tá lindo o filme, preto e branco, um diretor de fotografia gaúcho que mora aqui, Fernando Hart, genial, diretor de comerciais e tal, aquele cuidado que tem comercial. Ele conseguiu, o Fernando, por ser o Fernando, foi uma coisa muito engraçada. O Roberto ligou pro Fernando e falou assim: Fernando, obviamente eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou filmar com o Zé de Abril, interessa? Porra, adoro o Zé, cara, claro que interessa, porra, quantas horas? Umas 4, 5 horas a gente faz o filme. Claro, adoro o Zé, amo o Zé, vou fazer de graça, na boa e tal. Entrou sócio da produção, eu também não cobrei, entrei sócio da produção, produzimos os 3. O Fernando, por ser o Fernando, o diretor de fotografia e iluminador, ele conseguiu o melhor colorista daqui, embora seja em preto e branco. Acho que é mais difícil fazer a colorização em preto e branco. Tem milhões de versões em preto e branco, né, que você pode escolher. Mas tá ficando chiquérrimo o filme. O meu filho, que mora aí no Rio, que é editor de áudio, fez a edição, ficou pronta anteontem, tá bonita. E é um documentário sobre a minha vida. E o Roberto ficou tão feliz com o filme e que nós vamos usar para o lançamento da biografia. Olha só que legal. Muito legal. E ele, o próprio diretor, vai montar uns teaserzinhos de 14 segundos para botar no Stories do Instagram. Que aí eu posso mandar para os meus amigos todos que têm Instagram para botar no Stories e tal. Já conte com a Fórum. Com certeza. Tenho que já tem data para esse... Não tem data, porque... Por causa da pandemia, né? Né? Atrasou tudo, né? Agora, você falou que não está trabalhando, mas você está fazendo livro. Você está me contando que você está fazendo áudio. Eu tenho um mês todas as tardes, da 1 às 4, porque eu aprendi com o pessoal da YouBook, que depois de 3 horas a boca começa a... Entendeu? Rapaz, você não consegue mais falar flagrante, entendeu? É muito louco isso. Porque não é uma coisa só de falar, como eu estou falando com você. Você fala com uma certa propriedade e tal, Tem né? que ler ali, né? E o pessoal da YouBook é super rígido, assim. Todos os erros que eu cometi, agora estão refazendo. E espero que eles terminem a revisão ortográfica, já terminou. Tem uma última revisão. Assim que eles fecharem, eles me mandam o PDF, aí eu começo a narrar o segundo livro. Mas eu narrei o primeiro livro em 3 semanas, trabalhando 3 horas por dia. Mas, como eu te falei, foi um trabalho muito difícil para mim, porque não tem diretor. Faltou um Paulo Betti aí, né? Faltou um Paulo Betti. Se fosse aí no Rio, eu ia cuidar o Paulo Betti. Não, a YouBook aí no Rio tem 40 estúdios. Seria genial ter feito aí, com técnico de som. Aqui, o negócio é o seguinte, é impossível alugar um estúdio aqui com um técnico de som. O técnico de som custa 3 vezes mais do que o aluguel do estúdio. Porque o trabalho aqui é muito valorizado. Mais que o capital.
Quer dizer, eu arrumei um estúdio aqui perto da minha casa por uma sorte do destino, uma dessas sincronicidades que me acompanham, de um inglês guitarrista que tem um cachorro chamado Charlie, por causa do Charlie Watts, e tem um cachorro chamado Gibson, por causa da guitarra Gibson. E é um inglês de 40 anos, cabeludo, e ele é engenheiro de computação. Então ele tem um estúdio, o estúdio dele só funciona das 7 às 11 da noite. E nós começamos a trocar e-mail, ele falou, olha, você sabe apertar botão de play, rec, essas coisas? Eu falei, sei. Ele falou, bom, você pode entrar no estúdio a hora que você quiser, eu ligo tudo lá, você dá o play, sai gravando, quando você quer parar, você dá o pause, dá o rec, e eu estou fazendo assim, papai. Sem técnico de som e sem diretor, é uma loucura. Olha só. Autossuficiente. Já, além disso, eu estou sabendo que você também... Eu preciso de alguém que me julgue. Ator é um comandado. Ator vai para a esquerda, vai para a direita, Zé, menos, Zé, mais, joga fora, dá mais emoção. Não joga fora. É o tempo todo o diretor te dirigindo, no teatro, no cinema, na televisão. E aí, de repente, você fica num estúdio sozinho, com o microfone na sua frente, o texto, um fone de ouvido... e sai contando a sua vida para outras pessoas. Mas não é eu contar minha vida como se fosse falada. Eu escrevi. É outra versão, é outra história. E aí você vai lendo e vai, como você disse aqui quando a gente estava conversando, você vai falando, nossa, isso não, podia estar melhor. Como eu escrevo mal. Mas o pessoal do audiobook falou, dá uma corrigidinha, não tem problema, ninguém vai ouvir o livro. E depois, na segunda vez que a gente imprimir, a gente pode corrigir algumas coisas. É um pessoal muito legal. A diretora, a Cris Albuquerque, ela foi do Globo, do clube do assinante, que criava aquelas produções com peças de teatro, com musicais. É uma pessoa de uma capacidade de trabalho impressionante. Aí o book está virando... Legal. Um momento tão difícil de editoras, você achou uma... interessante, você estava contando aí para a gente. Aí o book você faz uma assinatura, como Netflix. Você paga um X por mês e você pode ouvir todos os livros que eles publicam, você pode ouvir todos os jornais, eles foram para um nicho muito legal. Você pode estar dirigindo o carro, ouvir o Globo, pagando um X por mês. E... Bom saber. Eu queria voltar nessa questão da política no Brasil. Você, né, acompanha, seu Twitter é super ativo, tal, super ativo no Twitter. Eu queria perguntar se você vê saída aqui para o Brasil. A saída é para Nova Zelândia ou a gente consegue resolver essa pipoca, hein? Não, olha, o negócio é o seguinte, obviamente eu preferia estar no Brasil. Eu estou num país, óbvio, agradeço aos deuses, ao universo, à natureza, tudo que vocês possam agradecer, um dom que me deram, que de estar aqui, de perceber, num determinado momento, que eu estava num lugar, uma bolha de saúde no mundo. Foi quando a Jacinda Ardern, todo dia, 13h, ela ia para a televisão, todo dia, não faltava um dia. E falava no olho de cada neozelandês. Primeiro dia ela falou, você que tem mais de 60 anos, você tem uma responsabilidade muito maior. Você tem que agir como se você tivesse o vírus, para proteger os seus semelhantes e a você mesmo. Você é grupo de risco. Vai foi um tapa na minha cara, porque eu tenho 74 anos, mas eu não me sinto com 74 anos. Ninguém se sente com a idade que eu tenho, né? Eu sou super ativo, estou sempre me mexendo, estou lá, caio, vou, e agito, e faço, e vou em festa, e trabalho, e carrego pedra, produzo teatro, viajo. De repente, você é velho. Você é um velho, você é um grupo de risco, você tem problemas graves se pegar o Covid. Então, que bom que eu estou aqui. Mas eu queria estar aí. Essas alturas do campeonato, eu estaria fazendo, obviamente, uma outra novela. Estaria produzindo, fazendo teatro, estaria filmando. Nunca parei. A Globo, aquela vez que a Globo me deu um ano sabático, lembra que eu fui para Paris? O ano sabático durou 8 meses só. Porque logo me chamaram para fazer uma novela, o papel era bom e eu voltei.
Depois... E você saiu da Globo agora, oficialmente, né? Você está... É uma situação... eu saí da Globo, mas, por exemplo, eu tenho... Não tem contrato, como quase todo mundo hoje em dia não tem, né? Não tem contrato, eu não tenho contrato, mas, como me disse o Schroeder na época, não é um divórcio, é uma separação não litigiosa. Eu acho que, no fim, eu não sei porque fomos escolhidos, eu, Fagundes, Falabella, Tarcísio, Glória, não sei qual foi o critério. O que me disseram é o seguinte: conforme os contratos vão terminando, não vão ser mais renovados. Isso via de regra. Com algumas exceções, que é problema deles lá, eu não sei. Mas o Fagundes, o Tarcísio, eu estar nesse mesmo grupo, para mim é um privilégio. Privilégio danado, né? Ô Zé, estamos chegando no final do papo aqui. Eu prometi para ti que era aproximadamente 40 minutos, já estamos em quase 50. E eu sei que você tem um picadinho. Você tem um picadinho aí para fazer, né? A Carol está esperando para comer o picadinho ou ainda está no horário? Não, a Carol ainda não chegou. A Carol foi... Ela saiu e ia voltar às 2h30, mas já são 3h05 aqui. Aqui já estamos no domingo, no dia 24, aqui 3 da tarde. E então o picadinho está lá no forno, só faltava a batata dar uma amolecidinha, acho que já deu. Rapaz, uma das coisas que eu aprendi com a pandemia, aqui nós tivemos dois lockdowns. O primeiro foi de 7 semanas, gravíssimo. Eles chamam aqui de level 4, que é nada, só pode sair para ir na farmácia ou no supermercado. Fim. Eu, pela minha idade, eu tinha preferência no supermercado e na farmácia para entrega em casa. E não saía mesmo. Aí aprendi a cozinhar, porque não tinha nem restaurante aberto, não tinha nem delivery, não dava para entregar, não. Fechou tudo, lockdown mesmo, vai. Aqui ela chamou os cientistas. O cientista falou: a única maneira de não ter vírus é ninguém sair de casa. É ninguém propagar o vírus. O vírus na rua está no ar, não tem ninguém para pegar, ele morre. E foi o que aconteceu. Teve uma segunda volta, que foi um susto, que foram duas pessoas que pegaram. Uma que trabalha numa empresa de containers refrigerados americanos. E pegou lá, não sabe se veio com container, e um outro que pegou, ninguém sabe aonde, mas aqui na comunidade. Aí ela entrou logo no level 3, não level 4, no level 3, que é um pouco menos, você pode sair com algumas condições. Demorou 3 semanas, acabaram. Agora já faz desde novembro que não tem nenhum vírus na comunidade. Todos os vírus ativos são vírus que chegam com neozelandeses que vêm de fora e fazem testes na chegada, ficam 14 dias de quarentena se não tiver o vírus, fazendo 3 testes. Se tiver o vírus, imediatamente é colocado num hospital em tratamento, tal, se precisar, mas totalmente isolado. E agora não vai mais nem ter vírus importado, porque desde ontem, para sair de qualquer país, os neozelandeses que querem vir para cá têm que apresentar o teste negativo na saída. Então não vai mais entrar vírus aqui, nem importado. Por isso que eles não estão nada preocupados com a vacina. Eles querem que já compraram 12 milhões de vacinas para 5 milhões de habitantes. Tem mais vacina aí do que aqui. Vão doar para todas as ilhas aqui à volta. E ontem o diretor de saúde disse que eles não vão se preocupar com iniciar a vacinação, porque tem outros países que estão precisando mais do que nós. Nós podemos esperar, porque nós somos um país livre do vírus. Turma de companheiro desse. E eu estou vivendo com essas duas realidades. Enquanto tiver isso rolando aí, você vai ficar por aí, né, Zé? Bicho. Se eles aumentarem meu visto até maio... Se eles aumentarem o visto até maio, automaticamente tudo bem. Aí eles lançaram o tal de visto Covid. O visto Covid, você pede, paga $150 neozelandeses, e eles dão na hora, vale por 60 dias, para você ter tempo de organizar a sua saída. Não tem voo para o Brasil daqui mais. Tinha um via Santiago pela Latam, parou há muito tempo. E um via Buenos Aires pela Air New Zealand, também parou há muito tempo.
Para ir para o Brasil agora tem que ir para Doha, de Doha para Dubai, de Dubai para Lisboa, de Lisboa para... Nossa! 40 horas. Caraca! 40 horas de voo? Entre voo e as conexões de 3 horas no outro, 5 horas no outro. Uma amiga nossa conseguiu um voo. Auckland, Doha, Doha, Dubai, Dubai, São Paulo. Mas ela não consegue comprar passagem, porque não estão aceitando crédito, só à vista. E está muito caro. Está 5 vezes mais caro do que era antes. Ô Zé, enfim, vamos falando assim um pouco do Bolsonaro. Eu vi que você andou dando umas sacaneadas aí com o Pazuello, né? Um tweet teu memorável, aliás, que devia de ser enquadrado só no Brasil e em democracias pouco consistentes que um barrigudo daqueles é general, né? Eu chamo ele de Panzuello. Panzuello. Não se imagina no general com aquele papo, aquela coisa. E ontem ele tirou a máscara para ouvir o Parvo. Para ouvir a jornalista. Se um português fizesse isso, a gente ia falar que o problema era a origem, né? Não, e o cara é um especialista em logística. Quer dizer, o Brasil é um país... É muito difícil ser humorista no Brasil. O Brasil é um país da piada frente, da piada pronta. Como é que um cara desse é especializado em logística? Primeiro que ele é da intendência, né? Ele é general intendente, né? Ele não é nem da artilharia, nem da cavalaria, ele é da intendência. Bom, eu acho que o Pazuello e o Bolsonaro estão fazendo um bem imenso à história do Brasil. Eles estão mostrando a verdadeira face dos militares brasileiros. Eu costumo dizer que os militares brasileiros, na época da ditadura, com exceção do primeiro ditador que mataram naquele aviãozinho lá que caiu, o Castelo Branco, que era metido a intelectual, os outros todos eram energúmenos totais, né? Eu lembro de uma piada que falava, sabe qual é a diferença? O Costa e Silva era uma besta total. A diferença entre o Costa e Silva e o Garrastazu, a diferença é que a ignorância do Costa e Silva é incomensurável. A do Garrastazu, mede-se. Mede-se. Isso é uma piada da ditadura. E agora, Pazuello e Bolsonaro estão mostrando, e os outros generais ali à volta, a incapacidade total do exército brasileiro. Ainda bem que o Brasil nunca entrou numa guerra, porque todas as guerras que o Brasil entrou foi um fracasso. Canudos, eu fui o general da quarta incursão contra Canudos. Tiveram 4 incursões do exército brasileiro contra Canudos. Um bando de pé rapado com arma de carregar pela boca. O general que eu fiz no filme Guerra de Canudos chega lá com canhões. Ele só conseguiu destruir aquilo porque eles acabaram com tudo. Eles canhonaram tudo. Então, porque os outros 3 primeiros, eu me lembro que o terceiro... As 3 primeiras expedições foram derrotadas. Está lá no Sertões. E a terceira foi um coronel que o Tonico Pereira fazia, que eu brinco até hoje com o Tonico Pereira, fala, porra, nem Canudos você conseguiu derrotar, rapaz, para quieto, porra. O exército brasileiro, meia dúzia de pau de fogo, os caras todos morrendo de fome no meio do sertão, vocês não conseguiram ganhar. O exército brasileiro não ganhou nada, a Guerra do Paraguai foi um vexame total. Quando eles conseguiram ganhar, foi um morticínio desgraçado. A palavra favela vem da falta de caráter dos militares brasileiros que prometeram para todos os pretos, gaúchos e tal, que estavam na Guerra de Canudos, que iam para o Rio, iam ganhar casa, que o exército ia dar uma casa para cada um. Mentira! Eles ficaram todos afavelados. Favela era o nome de uma planta que tinha no morro lá de Canudos, onde o exército ficava. A favela é uma planta que tem um líquido. Quando você quebra a folha ou o galho, sai um líquido que queima. E chamava Morro da Favela. Como o morro lá no Rio de Janeiro, onde os militares, depois de Canudos, ficaram esperando o exército cumprir a sua palavra, eles ficaram todos acampados no morro, parecido com aquele Morro da Favela, lá perto de Canudos. E aí a palavra favela veio daí, quer dizer... E a ocupação dos morros também tem tudo a ver com isso, né? A primeira favela do Brasil com esse nome foi criada por falta de palavras do exército brasileiro. Sim. Trouxe um monte de gente do Brasil inteiro para o Rio de Janeiro, porque disse que ia dar uma casa para cada um.
É muito difícil, mas... Isso que você está falando, eu costumo falar aqui no nosso Fórum 11:30, né? Porque eu sou de uma geração que eu nasci na ditadura, eu sou de 67. Mas eu me recordo dos generais, eu me recordo da ditadura. E se tem uma coisa que eu me recordo muito bem, é o quão ignorante e burra a ditadura era. Tem histórias fantásticas de casos de erros crassos desses Como generais. aprendi o livro A Capital, de Eça de Queiroz, achando que era o Capital do Marx. O Capital. O Mozart Benedito, que é colunista nosso, que ele conta histórias, assim, eles não conseguiam organizar um livro de quem eles prendiam. Eles não sabiam se tinham prendido José Maria, serravam inteiro, faziam só atrapalhado. Os saltimbancos em Porto Alegre, eu falava, eu sou um jumento. Eu sou um jumento democrático. Eles proibiram a palavra democrático. Então a peça falava assim, eu sou um jumento. Eu sou um jumento. Eu sou um jumento. Eu falava, eu vou fazer assim. Ele falava, não interessa. Você que é o ator. Não pode falar a palavra democrático. Quando montamos uma peça do Garcia Lorca, quando o pessoal foi apresentar em Pelotas, eu tinha que ir a Rio Grande para tirar o certificado alvará de censura. E o cara queria falar com o Frederico. Eu falei, que Frederico? O diretor da peça... Frederico Garcia Lorca. Frederico. Não, gente. E o cara queria levar o autor para Rio Grande, entendeu? Mas na hora quando o cara me falou, eu quero falar com o Frederico. Não. Frederico. Não, você fica... O filho do diretor da peça, o Gilmar Messias, de Porto Alegre, ele tinha um filho chamado Frederico, que tinha 1 ano, 2 anos, sei lá. Eu falei, só quer falar com o Frederico? Esse Frederico Garcia Lorca, é o autor, esse cara é comunista, não sei o que. Eu falei, mas o Frederico é Federico, Federico, o Federico, não é Frederico, José de Abreu, não é Federico. Tá bom, senhor, é Frederico, tudo bem. Ele não está, no momento ele não está no Brasil. Como não está no Brasil? Ele é famoso? Ele está na Espanha, foi lá receber um prêmio. Que ele recebeu. Eu não ia falar, se eu falasse que o Garcia Lorca tinha sido morto. Pô, foda. Imagine uma humilhação para um elenco. Imagine o Rasga Coração, um elenco fabuloso. É só vocês entrarem aí no Google e botam o elenco que tinha a peça Rasga Coração, que foi proibida na véspera da estreia no Rio de Janeiro. Você era obrigado a fazer um ensaio geral da sua peça por 2 ou 3 trogloditas da Polícia Federal que nunca leram uma peça na vida, nunca viram uma peça de teatro. Eles entravam lá com o saco na lua. Eles achavam aquilo tudo um porre. Depois eles viam a peça, eles não entendiam porra nenhuma. Depois eles tinham que ir para a polícia e fazer um relatório. Imagina o que saía desse relatório. Esse relatório. Rapaz, aí eles tinham que cortar, né? Porque se eles liberassem, eles tinham que... Liberado não existia. Era liberado, com cortes. Aí vinham os cortes, era de ser cagaria. Aí você podia ir lá discutir e tal. Filmes que nem o Bye Bye Brasil, que são filmes tranquilos, foram proibidos. Rock Santeiro, né? A novela, acho que foi proibida por muito tempo. Loucura. Agora uma humilhação. Não chegamos nesse ponto ainda, mas a ignorância dele já está sendo revelada nas suas... Totalmente. Eu acho que o bom do Bolsonaro, o bom do Pazuello, o bom do Guedes, o bom do Weintraub, do Passaboiada lá, que eu esqueci o nome dele. Do... Salles, Ricardo Salles. Que está revelando uma sociedade brasileira que a gente não conhecia, né? Quer dizer, a ignorância não é privilégio dos incultos. A ignorância não é privilégio dos mais pobres. Os mais pobres têm menos acesso à cultura. Mas ignorância e cultura não tem nada a ver. A pessoa pode ser culta e ignorante. Pode ser... É difícil. Inteligente? Não, eu errei. Pode ser inteligente e ignorante ao mesmo tempo.
pode ser culta, é diferente, o ser humano é muito complexo, né? Você vê o Lula, né? O Lula, você pode dizer, o Lula não teve cultura, mas você pode dizer que o Lula é ignorante. O Lula é inteligente pra cacete, um dos seres humanos mais inteligentes que eu conheço. Uma pessoa que te escuta. É tão difícil hoje. Às vezes que eu falei com o Lula, eu me sentia tão importante, cara. Eu falava, esse cara tá me ouvindo com esses olhos atentos, ele come as suas palavras, entendeu? E depois que ele te ouve, ele fala do que você falou com mais propriedade, ele sabe mais do assunto do que você. Ele tem uma intuição. Alguém já disse isso, né? Você conta pro Lula como é que faz um motor a explosão, o próximo motor ele já está fazendo sem explodir, entendeu? Com a mesma capacidade. É o meme da vez, né? Imagina o Lula, nesse momento, indo negociar com os chineses e com os indianos. Exatamente. Gente... Tem foto deles de mão, tem foto deles, da foto da Dilma, eles de mão, de mãos dadas, sorrindo. Imagina a Índia e a China ajudando o Brasil. Não teríamos entrado nisso. Mas não teríamos vindo isso. Zé, meu querido, chegamos ao fim aqui. O velho da van, a esposa e o pai acabaram de se internar. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Não se deve desejar o mal a ninguém, diz minha mãe, viu, Zé? Minha mãe também. Viu? Zé de Abreu, queridíssimo, nosso grande amigo. Muito obrigado. Quando você lançar o livro, você não convidado, me sentindo excluído da fórum, sem ter participado 11 meses. Oi? Quando você for excluído da fórum, ainda não tinha participado do teu programa. 11h30. Ô Zé, você sabe que você tem que vir lançar o livro aqui, certo? Certo. Já está combinado. Combinado. Combinadíssimo. Vai ser para abreografia. E quem te sugeriu a abreografia, por favor, entre em contato comigo ou com o Zé no Twitter. Entre em contato com a gente para a gente descobrir de novo. Um beijo, Rovai. Um beijo para todos que nos acompanharam. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana.